porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sou grato a Deus pela oportunidade, pelo honroso convite que me foi feito pela SAF, através do seu conselheiro. Agradeço ao conselho a oportunidade, quero saudar os queridos colegas conosco aqui. Feliz por ver o reverendo Edésio Schecker plenamente restabelecido, dando continuidade ao seu ministério. Tive a oportunidade de dizer a algumas pessoas da igreja que o gesto nobre da igreja para com o reverendo foi tão especial. Nós compartilhamos lá em Brotas e ficamos muito felizes com esse gesto desta igreja. Saudar a igreja querida, os visitantes e de modo muito particular e especial a SAF, que cantou tão bonito para a glória de Deus, e sempre a SAF Bahia foi destacada pelo seu trabalho, a grandiosidade das suas sócias e a importância do seu trabalho. Deus abençoe, parabéns por esses 105 anos. Eu queria deixar somente um versículo para as irmãs, especificamente para elas, lembrando-nos de uma serva de Deus que era da SAF, da Igreja Presbiteriana lá de Jope. Assim diz a palavra de Deus: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas obras e esmolas que fazia. Uma mulher notável. Que você seja uma mulher notável para a glória de Deus. O seu estilo de vida, sua conduta irrepreensível, de mulher santa, consagrada, mulher que serve e que o faz para a glória de Deus. Que esta seja a marca da nossa SAF e da vida de cada uma das servas de Deus, para a glória e honra do seu nome. Uma mulher notável para a glória do Senhor. Nós vamos ler um texto, queridos, para a nossa meditação nesta noite, lá no Velho Testamento, no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17. Primeiro hino, primeiro cântico que foi ministrado aqui nos momentos de cânticos, como o rei Davi, e o texto nos fala exatamente como fez o rei Davi. E vamos proceder à leitura. Conquanto a Bíblia diga que devamos pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, as coisas daqui da terra têm um fascínio. Quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro, como manifestação do justo juízo de Deus, o Senhor falou por boca do profeta Jeremias de que o tempo do cativeiro seria de 70 anos, mas que o povo retornaria à terra da promessa. Você sabe como aconteceu a destruição de Jerusalém? As palavras de Jeremias nas Lamentações nos dão uma vívida ideia do que aconteceu. A cidade outrora gloriosa agora estava em ruínas, os muros derrubados, as portas queimadas, o templo destruído, muitas mortes, muita miséria, muita dor, muito sofrimento, tanto que há um momento quando Jeremias diz: pereceu a minha esperança e a minha glória. Até que depois, refletindo melhor, ele disse: eu quero trazer a memória que me pode dar esperança. E no tempo de Deus, ele cumpriu sua promessa, sua palavra, e o povo retornou à terra prometida para restabelecer a vida, reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Acontece que alguns não quiseram voltar. Estavam estabelecidos, seus negócios estavam indo bem, não quiseram voltar. É certo que o salmista escreveu um salmo no qual expressou-se da seguinte maneira: que a minha língua se apegue ao céu da minha boca, se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Mas alguns estão fascinados pela vida terrena. Eles não quiseram voltar, eles ficaram. Mas um bom número voltou. Começaram a reconstruir. O salmista escreveu expressando a riqueza daquele momento. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso, cânticos.
Então se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Sob a liderança de Zorobabel, de Jesua, outros servos de Deus, eles começaram a reconstrução da cidade. A construção depois com Neemias dos muros, mas Esdras veio para ajudar na reconstrução da vida espiritual do povo. E eles lançaram os alicerces do templo. Houve choro, os mais antigos, que tinham conhecido a glória do primeiro templo, choraram, foram amorosamente repreendidos, dizendo: isso não é dia de choro, é dia de alegria, dia de ação de graças. Eles começaram as obras, mas com o passar do tempo o ânimo foi arrefecendo, o entusiasmo diminuindo, o zelo foi deixado de lado. Acontece que as obras ficaram paralisadas por cerca de 16 anos. Eles lançaram apenas os alicerces. E aí Deus levantou dois profetas, profetas Ageu e Zacarias. E o profeta Ageu disse assim: acaso é tempo de viverdes em vossas casas apaineladas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? Acontece que alguns começaram a buscar apenas os seus interesses, seus negócios, suas coisas, sua agenda, seus sonhos, seus planos. Deixaram as coisas de Deus para depois. Um fenômeno que continua acontecendo nos nossos dias. Não tenho tempo, mas alguém já disse que nós sempre temos tempo para as coisas importantes. Deus levantou aqueles profetas e depois a obra foi concluída. O texto que vamos ler nos fala de uma postura do rei Davi bem diferente. Davi estava estabelecido, tinha sua casa, seu palácio, uma casa confortável. Mas vejam qual foi a percepção de Davi. Primeiro livro das Crônicas 17, verso 1. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros. Estava ali Davi olhando sua casa, o conforto, madeira nobre. Eu moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor, a arca da aliança que representava a presença de Deus, se acha numa tenda. Então disse Natã a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa alguma habitei. Desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel. Prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre, com referência ao rei Salomão. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho, a minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, no caso Saul. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras,
E conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Como reagiu Davi? Porque Deus disse a ele, não. Ele queria construir o santuário, o templo. Deus disse a ele, não. Como reagiu Davi? Então entrou o rei Davi na casa do Senhor. A casa do Senhor era aquela tenda onde estava a arca da aliança. Ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo, pois tu conheces bem teu servo? Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo teu coração, fizeste toda esta grandeza para tornar notórias todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome com essas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito. Estabeleceste a teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa, por isso o teu servo se animou para fazer-te essa oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus, e prometeste a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Aleluia, amém. Que Deus nos abençoe nessa palavra belíssima do Senhor, que essa palavra encontre um lugar no meu e no seu coração, e que o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, nos ilumine e nos guie a toda a verdade, que nos faça enxergar para além da letra. Esse é um culto de ação de graças. As mulheres dessa igreja, como foi lido aqui no Salmo 66, estão dizendo, vinde e ouvi o que o Senhor tem feito pela minha alma. A Ele clamei, e Ele me ouviu. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Esse é um culto de ação de graça. E, queridos, a gratidão é uma emoção saudável para a adoração. Na verdade, quando nós olhamos para as Escrituras, nós somos ordenados em termos explícitos a sermos agradecidos. Por exemplo, Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações e sede agradecidos. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Devemos fazer todas as coisas, incluindo aqui o dar graças, para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós estamos olhando para os 105 anos de histórias, como foi muito bem falado aqui. Olhando para aquelas pioneiras, aquelas servas de Deus, que há 105 anos deram início a essa obra, que labutaram, que semearam, que plantaram, depois vieram outras gerações, 105 anos. E nós estamos louvando a Deus por essas pioneiras, por todas as que fizeram parte, gente que está na glória com o Senhor, que é incomparavelmente melhor, e aquelas que continuam essa obra. Mas, na verdade, os nossos olhos estão fitos no Senhor, porque Ele é a causa de todas as coisas boas, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Queridos,
como podemos não ser agradecidos quando devemos tudo a Deus? Então, volto a dizer, a gratidão é uma emoção saudável para a adoração. Olhando aqui para o nosso texto, o texto nos fala de um desejo tão sincero de Davi. Olha que visão de um homem desapegado às coisas terrenas, um homem que amava a Deus de coração. Como é que posso ficar tranquilo? Como é que posso dormir bem aqui na minha casa, em todo esse conforto? Eu moro em casas de cedros, mas a arca do Senhor, que representa a presença de Deus, está em tendas. Eu vou fazer uma casa. Aquela palavra foi tão impressionante que o profeta Natã, que era um homem de Deus, profeta do Senhor, amigo de Davi, conselheiro de Davi, homem íntegro, não é daquele líder e profeta que passa a mão por cima, dependendo da importância da pessoa, não. Quando ele teve que dizer a Davi, tu és o homem, estás em pecado, não teve essa questão ele é o rei, não é? Nada disso, porque na verdade ele estava a serviço do rei dos reis, do Todo-Poderoso. E teve a coragem e a firmeza espiritual para dizer. E agora ele fica encantado também com essa palavra de Davi, e quando Davi o consulta, ele diz, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. No entanto, Deus falou, através do profeta Natã, a Davi, e o texto que lemos, que é muito claro, né? O Senhor disse, olha, Davi, nunca falei sobre isso, minha arca tem andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, nunca falei sobre casa, nunca falei, e como foi cantado também, e é bíblico, Deus não habita em templos, né, feitos por mãos humanas, né? Nenhum espaço poderia conter o Todo-Poderoso, o Eterno. E diante da palavra de Deus, dizendo a ele um não, porque é muito interessante, queridos, a gente estar atento a algo muito sutil. Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte. É possível dar uma esmola, socorrer alguém e ao mesmo tempo trombetear, para ficar com a glória, o reconhecimento. Eu quero que vocês saibam o que é que eu estou fazendo aqui. Eu ajudo pessoas, eu socorro pessoas, eu sou uma pessoa generosa. Quero que todo mundo saiba disso. E aí Jesus diz, com a sua autoridade divina, que a tua mão esquerda não sabe o que faz a tua mão direita. Jejuar. Eu vou ficar bem abatido. Eu quero que as pessoas me perguntem, está doente? Eu digo, não, estou jejuando. Estou jejuando há 3 dias, há 5 dias, há 7 dias, há 10 dias, porque eu quero que as pessoas reconheçam o quanto eu sou espiritual. Se é isso que você procura, já conseguiu o que você queria, seus 30 segundos de fama. Queridos, o que Davi queria não era colocar lá uma placa, construído pelo rei Davi. Não era isso. Davi disse, não é justo que eu more no conforto e a arca de Deus esteja numa tenda. Na verdade, a motivação de Davi era o Senhor. Era a glória de Deus, era agradar a Deus, não era tornar célebre o seu nome, mas era celebrar o nome de Deus. E isso é muito sutil, queridos irmãos. Como nós somos tentados a isto, a tornar célebre o nosso nome. Quem quis fazer isto foram os que tentaram construir a Torre de Babel. Vamos nos estabelecer aqui, vamos tornar célebre o nosso nome. O inimigo quer que nós roubemos a glória que pertence ao Senhor. Um dia, Pedro e João, apóstolos do Senhor, estavam indo para o templo, para a hora 9ª da oração. 15 horas, 3 horas da tarde. Lá estava um coxo, que era colocado lá constantemente, lugar estratégico para pedir esmola. Quando ele estende a mão, Pedro diz, olha para nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. De um salto ele colocou-se em pé. Um milagre aconteceu ali naquele momento. Aquele homem nunca tinha andado. E agora estava saltando, estava pulando. Mas o que ele queria era pular mesmo. E ele entrou no santuário. E você sabe como o ser humano se impressiona muito com essas coisas. E aí ficou o comentário, o que aconteceu? Mas esse não era coxo? É ele mesmo ou alguém parecido com ele? Não, é ele mesmo, foi curado agora. Quem fez isso? Aqueles homens ali, Pedro e João, os apóstolos. E de repente
toda a assistência se volta para Pedro e para João. Todos estão olhando para eles. Homens espirituais, homens de Deus, homens de poder, que maravilha. E Pedro tem o discernimento espiritual para dizer: por que vocês estão olhando para nós? Ora, na hora do milagre ele disse: olha para nós, para dizer, não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos ao nome de Jesus. Mas na hora da glória, Pedro teve discernimento para dizer: por que vocês estão olhando para nós? Como se pelo nosso próprio poder e piedade tivéssemos feito esse homem andar. Esse homem está andando por causa do poder do nome de Jesus. É como se Pedro estivesse dizendo: não olhem para nós, não é virtude nossa. Quem somos nós? Esse homem está andando por causa do nome de Jesus, e aproveitou a ocasião para pregar, para falar sobre a pessoa bendita de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, especialmente nessa noite, os holofotes devem estar apontados para a pessoa bendita de Jesus, para o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E dizemos também, como disse João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Que ninguém ouse tentar roubar a glória de Deus, fazer alguma coisa na igreja, no reino de Deus, em qualquer lugar, para tentar tornar célebre o seu nome. A Bíblia diz, palavras do Senhor no Sermão do Monte: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A vosso Pai que está nos céus. É para a glória de Deus, é para a glória de Deus, tudo deve ser para a glória de Deus. E é por isso, queridos, que quando o Senhor Deus diz não a Davi, não, longe de ficar chateado, de ficar se sentindo mal por causa da negativa de Deus, Davi se coloca diante do Senhor em uma atitude de gratidão. E é sobre isso que quero falar nessa noite, sobre o fundamento da gratidão, à luz desse precioso texto da palavra de Deus. Olha como é linda a linguagem bíblica. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, naquela tenda, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até esse lugar? Primeiro lugar, primeiro fundamento da gratidão. A gratidão que agrada a Deus, em primeiro lugar, não é um deleite nos benefícios de Deus, mas é um deleite na pessoa e na beleza da excelência do caráter de Deus. Obviamente que os benefícios fazem parte do conteúdo da nossa gratidão, mas antes dos benefícios é o Senhor. Sabem por quê, queridos? Porque quando faltarem os benefícios, continua o Senhor. E nós estamos sendo doutrinados em uma época quando o que conta mesmo são os benefícios. Se os benefícios faltarem, não há culto, não há adoração, não há louvor, não há gratidão. Ora, nós estamos adorando os benefícios ou o benfeitor? Estamos adorando os dons ou o doador? Estamos adorando a bênção ou aquele que é o abençoador? Queridos, Deus disse não a Davi, e Davi nos ensina que a verdadeira gratidão está fundamentada no deleite da beleza e da excelência do caráter de Deus. Foi o que ele fez. Entrou na casa de Deus, ficou perante ele e disse essas palavras belíssimas que conhecemos aqui. É certo, o Senhor havia falado pelo profeta Natã, fez uma síntese da história de Davi. Você está lembrado quando o profeta de Deus, o profeta Samuel, foi à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel? Davi nem estava na lista de Jessé, porque os filhos foram apresentados, aquele que tinha jeito de rei, porte de rei, altura de rei, idade de rei, todo biotipo de rei. E o Senhor disse: não é esse. Veio outro: não é esse, não é esse, não é esse. Até que o profeta perguntou a Jessé: não tens ainda nenhum filho, não? E ele disse: tem um rapazinho que está lá cuidando das nossas ovelhas, né? E era aquele, porque o Senhor diz: Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus, porém, vê o coração. É por isso, queridos, que há tantas pessoas serão surpreendidas naquele dia. Gente de quem a gente diz: é excelente, é excelência, tem jeito, tem cara, tem até obras, mas não tem caráter, não tem vida, não tem conduta. O interior é uma podridão.
é um sepulcro caiado, gente que vai dizer naquele dia: mas Senhor, em teu nome curamos, somos demônios, fizemos isso, construímos, fizemos obras, em teu nome, Senhor. Tantos relatórios foram apresentados, e ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Nós nos impressionamos, queridos, com os relatórios, nos impressionamos com gente que sabe fazer a coisa bonita, que sabe fazer bonito, mas Deus olha o coração. Um dia Jesus estava lá observando o gasofilácio. Imagine aquele que dava uma oferta grande, moedas e muita moeda. Ficou lá no gasofilácio interrompendo os outros, porque soltando uma a uma, batendo na caixa. De ouro, de prata e tal, e tal, e tá lá, e tá lá. Quem sabe aquela viuvinha intimidada, só tenho essas duas moedinhas, será que eu vou colocar lá, né? E ela colocou as moedas, queridos. Certamente o tesoureiro ficou maravilhado com aquelas moedas de ouro todas, né? Mas o Senhor ficou maravilhado com aquelas duas moedas da viúva. Disse: ela deu mais do que todos os outros. Os outros deram o resto, as sobras. Ela deu tudo o que tinha. Essa é a atitude. Deus está olhando o coração. E Deus disse não a Davi. No entanto, Davi entrou na casa de Deus. Estava agradecido pelos benefícios. Mas, queridos, aquele que é chamado nas Escrituras de homem segundo o coração de Deus, o mavioso salmista de Israel, um homem amado, honrado, respeitado, de uma biografia belíssima, apesar de seus deslizes, seus pecados, mas vejam que Davi não era um cínico, Davi não brincava com o pecado, Davi não passava a mão sobre o pecado. Ele pecou, mas ele confiou na graça do Senhor. Quando o profeta Natan disse: tu és o homem, aquele homem quebrantado diante do Senhor disse: compadece-te de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Mais adiante ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse homem era um homem de Deus, era um homem convertido, pecou, foi feio, foi triste, ofendeu a santidade de Deus, mas ele se arrependeu, chamou o pecado de pecado. E é muito bom saber que hoje também, queridos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando a gente chama o pecado de pecado, quando a gente se arrepende verdadeiramente, o sangue purifica. E o Senhor lança os nossos pecados no fundo do mar. Aquele homem que era tão amado, tão querido, segundo o coração de Deus, ele se deleitou na beleza, da excelência da pessoa de Deus. Isso é adoração, queridos. Isso é adoração. Quando Deus diz sim, bendito seja o nome do Senhor. Quando Ele diz não, bendito seja o nome do Senhor. Quando Ele cura e faz um milagre, louvado seja o teu nome. Quando Ele não cura e leva o seu servo, a sua serva, bendito seja o teu nome também. Quando eu estou empregado, bendito seja o teu nome, Senhor. Mas se o desemprego bater à minha porta, bendito seja o teu nome, porque tu és aquele cuja palavra diz que aos seus amados tu dás enquanto dormem. Bendito seja o teu nome, Senhor. Se hoje não há fartura, se hoje há escassez, podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ser honrado como humilhado. Tenho experiência da fartura e da escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O evangelho da Bíblia não é o evangelho da ostentação. Obviamente que Deus prospera alguns dos seus filhos. Deus prosperou seus servos do passado, da velha dispensação. Deus prosperou irmãos da igreja, conforme o relato das Escrituras Sagradas. No entanto, o próprio Jesus, a quem nós seguimos, não tinha onde reclinar a cabeça. Nós vivemos numa sociedade de consumo e parece-me que quando faltam as coisas é como se Deus tivesse deixado de ser fiel. Queridos, o que o evangelho ensina é: tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos contentes. O evangelho não ensina comodismo, indiferença, apatia, não. Mas o evangelho ensina gratidão, porque nós somos peregrinos, nós estamos passando, todo o nosso patrimônio, nossas riquezas vão ficar aqui. Os faraós faziam aqueles túmulos suntuosos, colocavam lá todos os seus tesouros, porque eles imaginavam que depois voltariam à vida e iriam usufruir de tudo aquilo. Ledo engano, está tudo lá ainda, não é?
o que não foi saqueado continua lá. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro. Ah, queridos, alguns não vão alcançar o sonho da casa própria, mesmo com todo o programa, tal. Mas é muito bom saber, isso não é consolação vazia não, que Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Não tem construtor maior e melhor do que Ele, queridos. E já pagou o preço, quando a gente chegar lá, a casa está quitada. Não tem financiamento, tem nada disso, porque Ele já pagou, tenha certeza disso. Agora temos que perder essa perspectiva. Ah, se não moro em determinado bairro, Deus não me ama. Se eu não moro em determinado condomínio, Deus não me ama. Se Deus me ama, por que eu moro aqui nessa casinha apertadinha, que dois não conseguem entrar ao mesmo tempo na cozinha? Queridos, isso é consumismo, capitalismo, materialismo. Ah, queridos, nosso Senhor não tinha onde reclinar a cabeça. Qual era o patrimônio do apóstolo Paulo? Quando ele escreve segunda carta a Timóteo, que ele começa a fazer alguns pedidos, o que é que ele diz? Ó, Timóteo, aquelas aplicações, daquelas ações da Petrobras, por favor, aproveite o tempo. E as da Vale, e aquele outro, olha, eu tenho tanto de dinheiro que eu guardei lá no colchão, numa casa que eu passei. Eu comprei dólar porque estava bom. Essa era a preocupação de Paulo. O que é que ele diz? Traze-me a capa que deixei na casa de Carpo. Traze-me os livros, especialmente os pergaminhos. E você encontra ali um homem frustrado, chateado, que foi com o fim da minha vida, 64 anos de vida, e não tenho nada, não tenho patrimônio nenhum. Aquele homem podia dizer para a glória de Deus, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça não me está reservada, a qual o Senhor me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Queridos, a gratidão que agrada a Deus não é, em primeiro lugar, um deleite nos benefícios que Deus proporciona, embora isso faça parte da gratidão. Mas quando faltarem as coisas, o Senhor continua e a nossa adoração é dirigida a Ele. Olhe como Davi colocou-se ali diante de Deus. E eu fico muito maravilhado quando leio essas palavras de Davi. Porque hoje nós estamos vivendo numa época, quando as pessoas colocam Deus no canto da parede, e digam, o senhor sabe quem está falando? O senhor sabe quem sou eu? Eu tenho serviços prestados, eu tenho uma história, tenho uma biografia, como é que o senhor não me atende? O senhor sabe da minha fidelidade, quantos anos eu tenho servido, tal. É como se Deus fosse colocado ali como devedor, e nós credores. Mas olha o que diz, na nossa perspectiva, o grande rei de Israel, o grande salmista, entrou na casa de Deus e perguntou, quem sou eu, Senhor Deus? Qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isto pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Diante do Deus vivo, Davi é um nada. Diante do poderoso, do todo-poderoso, ele é nada. Ele diz, quem sou eu para me atrever a chegar à tua presença? E hoje estamos invertendo as coisas. Senhor, sabes quem sou eu? Como é que o Senhor me trata dessa maneira? Queridos, Davi era um homem, usando a linguagem de Jesus no Sermão do Homem, um homem humilde de espírito, pobre de espírito. Porque o humilde de espírito é aquele que diz assim, tudo que eu sou, tudo que tenho, vem de Deus. É presente de Deus. Sou o que sou pela graça de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Todas as coisas, as virtudes na nossa vida, são graça de Deus. Toda a bondade encontrada em nós, não é nossa, mas é emprestada por Deus. Às vezes a gente diz assim sobre determinadas pessoas, aquele que é bonzinho, aquele que só falta se converter, né? É quase pessoa tão boa, né? Mas aquele que é bonzinho e que só falta se converter, ainda não passou da morte para a vida. A gente só passa da morte para a vida pela graça de Deus. E por isso que o humilde de espírito é bem-aventurado. Ele é feliz porque não é soberbo. Ele é feliz porque não precisa ficar provando nada a ninguém.
E foi nessa linha que escreveu o poeta sacro: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Queridos, a única credencial que temos para nos apresentarmos diante do Senhor é o nome de Jesus, o sangue de Jesus e os merecimentos de Jesus. Somente são essas credenciais. Por isso que quando o Senhor disse não a Davi, ele entrou na casa de Deus e se deleitou na pessoa bendita de Deus. Segundo lugar, Deus é mais magnificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Primeiro Davi diz: quem sou eu? O Senhor me tem tratado como uma pessoa ilustre. E aí ele coloca o foco na pessoa certa. Ele mostra o quanto Deus é ilustre. Olhando aqui a partir do versículo 20, ele fala sobre o caráter ímpar de Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus. A W. Tozer, falando sobre adoração, disse: nós perdemos aquele de admiração na presença bendita de Deus. Queridos, Deus é mais magnificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Alegrar-se em Deus e magnificá-lo não são coisas separadas. Eu destaquei aqui alguns versículos, eu vou ler e vocês vão ouvindo atentamente. Não precisa abrir a referência não. Por exemplo, Salmo 70, versículo 4. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: Deus é magnificado. Salmo 43, versículo 4. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Quem é a grande alegria do salmista? São as coisas? Ele diz: não, de Deus que é a minha grande alegria. E eu irei perante ele ao som da harpa. Ao som da harpa eu te louvarei. Deus disse a Davi não, Davi, você não construirá um templo. Ele não se rebelou, ele agradeceu a Deus, ele adorou a Deus. Mais tarde, quando está no fim da sua vida, ele faz ofertas para a construção do templo. Nesse mesmo livro das Crônicas, capítulo 29, ele fez ofertas do seu tesouro particular, contribuiu para a construção do templo, que às vezes é mais ou menos assim que funciona com a gente. Bom, se eu não vou participar da obra, também não contribuo. Se meu nome não sair ali, também não contribuo. Se eu não estiver na diretoria, também não faço nada. Ou sou da diretoria, eu não faço nada. Opa, a glória é de quem? É do Senhor, é a nossa glória. Se eu não tiver cargo, se eu não for lembrado, agora no final do ano, ministérios e tudo, se eu não for lembrado, pelo menos por uma coisinha, eu não vou fazer nada, ficar no meu banco. Opa, estamos servindo a quem? A quem estamos servindo? Deus disse não, e Davi não se rebelou, adorou, ainda contribuiu para a construção do templo. Queridos, o Senhor tem que ser mais desejado do que os seus dons. Eu fiquei maravilhado meditando nessas palavras de Agostinho de Hipona, nas Confissões. Ele diz assim: muito pouco te ama aquele que ama qualquer coisa juntamente contigo. Muito pouco te ama aquele que ama qualquer coisa juntamente contigo e não te ama por quem tu és. O que Davi nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, é que Deus deve ser amado por quem Ele é. Isso é um milagre da graça, porque não é disposição do nosso coração. É milagre da graça. Por isso, no dia quando Jó recebeu aquelas notícias terríveis da morte dos seus filhos, da morte dos seus trabalhadores, da destruição do seu patrimônio, aquele homem abalado por aquelas notícias avassaladoras, destruidoras, ele se levantou, rasgou suas vestes, arrancou os cabelos da barba, da cabeça, se prostrou e adorou. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Estava ele depois, magro, tão magro, pele e osso, não conseguia encontrar uma posição para dormir. Diz ele
no livro que o seu hálito era repugnante, era terrível, sob a acusação dos seus amigos. A mulher não suportou mais e disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. E Deus lhe deu graça ainda para dizer: mulher, falas como uma louca. Martinho Lutero, no hino Castelo Forte, foi nessa mesma linha: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Não é Deus e as coisas, não é Deus e determinadas coisas, é Deus e só. Se me faltarem as coisas, se me faltarem as forças, isso é o que está na palavra de Deus, não é isso o evangelho contemporâneo. Se me faltarem as coisas, mas se eu tiver o Senhor, é Ele mesmo. O salmista Asaf um dia teve uma crise, certamente ouvindo um desses pregadores contemporâneos. Você, cabeça não é calda, agora, fora de contexto, né? Você fala, toda a terra que pisar a planta do teu pé, eu vou no terreno do vizinho ali, que eu gostei daquela casa, vou pisar lá até conseguir, até conquistar. Ou então vou dar uma oferta tal para conquistar. E aí Asaf certamente ouviu essas coisas e entrou em crise, porque olhou assim para a sua casa: a coisa está feia aqui, doença, dificuldade, transtorno, faltando coisa. O meu vizinho ímpio está prosperando, os negócios vão bem demais e eu aqui na crise. Na casa dele é marolinha, na minha casa é um tsunami, né? E aí ele disse: quase resvalaram os meus pés, pouco faltou para que eu me desviasse, porque eu comecei a atentar para a prosperidade dos maus. Eles desandam a boca contra os céus, eles não respeitam a ninguém, eles não honram a ninguém, mas seus negócios vão bem, seus filhos são saudáveis. Quanto a mim, inútil conservei a minha integridade, porque a cada dia sou afligido. Mais adiante, no Salmo 73, ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus. É na presença de Deus que a gente resolve essas crises. E atinei para o fim deles, o fim dos ímpios. Os ímpios, queridos, estão aí sorrindo, está tudo muito bem, dando as costas a Deus. Mas só que eles nem sabem, mas está tudo muito mal. Até que eu atinei para o fim dos ímpios. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, eles logo passarão. Aí o salmista diz: quem mais tenho eu nos céus? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Tu me sustentas com a tua mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quando ele começou a ter essa visão: eu tenho Deus, eu tenho o Senhor, eu sou filho, eu sou amado, há um projeto de Deus, há um plano, há uma vontade de Deus, então eu tenho tudo. Queridos, essa era a perspectiva de Davi. Davi: como é que o Senhor me trata assim? O Senhor sabe quem eu sou, o Senhor conhece a minha vida. O Senhor me tem tratado como uma pessoa ilustre, mas ele estava dizendo: ilustre é o Senhor. O Senhor é ímpar, o Senhor é único, o Senhor é o Todo-Poderoso, só o Senhor é Deus. O Senhor é uma pessoa ímpar. Queridos, Deus é mais magnificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Queria ler aqui um texto de John Piper sobre esse assunto. Ele disse: às vezes, quando os crentes agradecem a Deus por ter mandado Jesus para morrer por eles, o fazem dizendo que devemos ser gratos pela morte de Cristo, porque a morte de Cristo, nos mostra o grande valor que Deus nos atribui. É isso mesmo que está nas Escrituras Sagradas? Deus mandou Cristo morrer por nós por causa do grande valor que nós temos? É isso que diz a palavra de Deus. Aí John Piper conclui o pensamento dizendo: eles se deleitam no grau mais elevado em ouvir o quanto Deus e Cristo os valorizam. Portanto, o regozijo deles é realmente uma alegria em si mesmos e não em Deus. Deus não é glorificado se o fundamento de nossa gratidão é o valor do dom e não a excelência do doador. E ele conclui dizendo: se a gratidão não está alicerçada na beleza de Deus, em vez de no próprio dom, a gratidão será provavelmente idolatria disfarçada. E às vezes nós estamos pensando que é adoração, que é gratidão, mas é idolatria disfarçada. Porque Deus não viu nada de bom em nós.
Ele viu rebelião, miséria, pecado, corrupção, podridão, impureza, lascívia, vaidade, orgulho. Ele viu isso em nós. O profeta diz que nossas obras diante do Deus Santo são como o trapo da imundícia. Ele não viu nada, mas o Senhor se afeiçoou a nós, por graça, por misericórdia, porque muito nos amou e nos fez seus filhos. Foi isso que disse o rei Davi. É por isso, queridos, que só os que têm essa compreensão podem dizer como o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os animais sejam levados do aprisco, todavia eu me alegro em quem? No Senhor. Eu me alegro no Senhor. Ah, Deus, dá-nos a graça de vivermos assim. O Senhor tem de ser mais desejado do que todos os seus dons. Os dons de Deus são bons, devem ser recebidos com ações de graças, mas ele precisa ser desejado mais do que os dons. E em último lugar, um outro fundamento da gratidão é a confiança e a entrega da vida aos cuidados do Deus vivo e todo-poderoso. Davi agradece diante do não. Ele diz: Senhor, quem sou eu? E ele se deleita na pessoa de Deus. Ele magnifica e engrandece a pessoa de Deus. Quem sou eu? O Senhor me tem tratado como uma pessoa ilustre, mas ilustre é o Senhor. E agora ele olha para a sua família, para a sua casa, e diz: olhe, como se não bastassem todas as bênçãos, tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem sido. O Senhor ainda tem feito promessas para a minha posteridade, para a minha família. Queridos, Deus é o condutor da nossa vida, mesmo quando não percebemos, mesmo quando não temos ciência, Deus está conduzindo o nosso destino. É Ele o Senhor da nossa vida. Não é preciso entender tudo, porque às vezes nós não entendemos, mas é preciso confiar e entregar-se aos cuidados do Todo-Poderoso. Deus sabe o que é bom, e Ele sabe quais são as etapas que precisamos percorrer. Deus é o condutor da história humana, Deus é o condutor da nossa vida. E Ele, em seu favor divino, gracioso, escolheu Davi, escolheu a nação de Israel, escolheu a sua família. E eu queria lembrar aqui a importância da nossa posteridade. A Bíblia diz que o Deus gracioso estende as suas bênçãos até 1000 gerações daqueles que o amam. Olha que Deus gracioso. 1000 gerações daqueles que o amam e fazem a sua vontade. Mas Ele manifesta justiça e juízo até a 3ª e 4ª geração. Olha aí, que Deus maravilhoso, 1000 gerações. E Davi estava olhando agora lá para a sua casa. E ele coloca diante de Deus esse motivo e essa confiança. Agora, pois, ó Senhor, Tu mesmo és Deus, e prometeste a Teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do Teu servo. Que seja essa a nossa oração agora. Senhor, sê Tu agora servido em abençoar a casa do Teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de Ti. Se Jesus não voltar agora, nesses próximos dias, que essa SAF Bahia continue escrevendo essa história. Que Deus levante outras auxiliadoras fiéis. As que estão agora, continue escrevendo a história. Deus levante outras. Queridos, Deus levante os nossos filhos. Há muitos anos, na verdade, há coisa de 20 anos, 15 anos talvez, o reverendo Ricardo Agreste esteve pregando na nossa igreja lá em Recife, na primeira igreja. E eu me lembro, lá no meio do sermão, falou sobre a família, 2 crianças na época, ele dizia o seguinte, né? Eu não consigo imaginar meus filhos fora dos caminhos do Senhor. Na verdade, precisamente faz 18 anos. Eu não consigo imaginar meus filhos longe dos caminhos do Senhor. Hoje eu tenho um filho adolescente, aí na mocidade, e eu tenho um filho só, e eu tenho colocado diante de Deus o meu filho, e eu tenho dito: Senhor, que ele seja um servo Teu. Que dor é a de ter um filho longe dos caminhos do Senhor. Eu sei que é dever nosso consagrar, criar, ensinar, testemunhar, amar e orar. Confiar na economia de Deus.
Não desista dos seus filhos, da sua casa. Davi foi um homem que teve muitos problemas com a sua casa. Davi era um homem tão intenso em tudo o que fazia, ele queria encontrar o amor da sua vida, a mulher ideal. Foi assim que ele se casou com Abigail, a mulher de um louco, a quem Deus visitou e puniu. Ele disse: encontrei a mulher da minha vida, essa é o ideal. Mical, tal. Teve muitos problemas, muitas mulheres, muitos filhos, pouco tempo, agenda cheia. E eu quero dizer isso com temor e tremor. Se Davi, que foi Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem, você pode dizer tudo sobre Davi, mas não pode nunca dizer que ele não foi um homem piedoso. Davi amava a Deus verdadeiramente. Teve problemas com a sua casa. Houve omissão da parte dele, não repreendeu quando deveria. Fala de um filho dele chamado Adonias, a quem ele nunca repreendeu. Não repreendeu Absalão na época devida. Não deu assistência a Tamar quando ela carecia de colo, de ombro, de acolhimento. Teve problemas. E eu fico pensando, se Davi, que foi Davi, teve problemas com a sua casa. Oh, Deus tenha misericórdia de Lutero. E eu digo, Deus tenha misericórdia de você, da sua casa. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E nesse dia, porque falar em Saf, falar na mulher, é lembrar da mulher sábia que edifica a sua casa. A mulher tem uma importância muito grande na estrutura sábia e saudável de uma família. Uma mulher de oração, uma mulher amiga, uma mulher companheira, uma mulher que fala com graça. E que você, minha querida irmã, seja uma mulher notável, uma mulher de oração, uma ajudadora. Que Deus abençoe a sua casa, o seu cônjuge, seus filhos, seus netos, seus pais. E vamos terminar com essa oração. Abençoa, Senhor, a casa do teu servo. Porque com a tua bênção ela será bendita, ela será abençoada para sempre. E eu queria que você curvasse a sua cabeça agora, em um momento de oração. Se lhe tem faltado as coisas, se Deus tem dito não a você, deleite-se nele como fez Davi. O doador é mais precioso do que o dom. Deleite-se no Senhor. Engrandeça, magnifique o nome do Senhor como fez Davi. Não exija nada de Deus, suplique. Tudo que Ele nos dá é graça, graça, graça. Não é pelo nosso merecimento, merecimento do Senhor Jesus. Adore, bendiga, agradeça. E coloque agora, nesta hora, a sua casa diante do Senhor. Não deixe de amar seu filho, sua filha, seus filhos. Não deixe de orar um só dia por eles. Não desista. Não desista. Chore, clame, suplique, ame. O amor é incondicional. É incondicional. O amor não é dedicado a quem merece. O amor é incondicional. É graça, é graça, é graça. Ore ao Senhor e diga: Pai, eu quero estar na tua presença, como fez Davi. Quero te louvar, quero te adorar, quero viver para o louvor da glória do teu nome. Reconhecendo que o ilustre é o Senhor. Deus amado, Tu estás aqui, Tu sondas o nosso coração, Tu estás ouvindo agora as orações feitas nesse lugar e também em todos os lugares onde essas imagens estão chegando, aonde estão chegando. Abençoa aqueles que estão no leito, aqueles que estão na sua casa, que não puderam estar aqui,
pessoas aqui da cidade, do interior do estado, de outros estados, de outros países. Tu sabes onde estão essas pessoas, meu Deus, que a tua bênção visite cada uma delas agora, que te reveles a essas pessoas como Deus vivo que tu és. Recebe, Senhor, a gratidão, o louvor e a adoração. Nós queremos nos deleitar na tua presença e na tua pessoa, Senhor. Tu és digno de adoração, por quem tu és. Nós queremos nos deleitar na tua presença, Pai. E nós queremos descansar o nosso futuro nas tuas mãos. A nossa casa. Pai, salva a nossa casa, Senhor Deus. Meu Deus, nós queremos ter a alegria de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dá-nos essa graça, meu Deus. Eu tenho um filho, eu oro por ele agora, por minha esposa, por minha casa. Eu oro pela família de cada um dos teus filhos aqui. Os filhos, os cônjuges, os pais, os netos, meu Deus. Salva a nossa casa. Salva a nossa casa. Naquele dia maravilhoso, quando Jesus voltar. Se estivermos vivos, queremos ser arrebatados para o encontro com o Senhor. Se não estivermos mais vivos, nós queremos ressuscitar na primeira ressurreição, Senhor. Dá-nos esta graça. Continua abençoando essa igreja, dirigindo essa igreja, sua liderança, seus pastores, o conselho, os diáconos, os ministérios, sociedades internas, de modo muito especial a Sociedade Auxiliadora Feminina dessa igreja. Obrigado pelos 105 anos, pela geração atual, pela seriedade do trabalho. Continua usando essas tuas filhas. Levanta muitas Dorcas aqui, Senhor. Mulheres notáveis para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Glória a Deus.